Olá a todos, bem-vindo ao nosso canal Conhecimento Não Tem Dono, e hoje eu trago para vocês duas alterações do sistema gastrointestinal, entre elas as hérnias de hiato e a doença do refluxo gastroesofágico. Então vamos lá, a hérnia de hiato. A palavra hérnia, ela significa uma passagem parcial ou total de um ou mais órgãos por um orifício. Esse orifício, ele se abriu por uma má formação ou enfraquecimento nas camadas de tecido que protegem esses órgãos internos, que pode ser, por exemplo, uma fragilidade nas fibras musculares. A hérnia pode aparecer em diferentes locais do corpo. Quando falamos de hérnia de hiato, estamos falando então de uma porção do estômago que acaba indo para um lugar ou esôfago ou para dentro da caixa torácica. Em relação à hérnia de hiato, como é que nós definimos essa alteração? Então, a hérnia de hiato, ela ocorre por uma abertura no diafragma. Esse esôfago torna-se aumentado e parte da porção superior do estômago tende a mover-se para cima, para dentro do tórax. Ela é mais comum em mulheres do que em homens. A hérnia de hiato, ela pode ser também classificada em hérnia esofágica deslizante ou hérnia paraesofágica. Quando falamos então da hérnia esofágica deslizante, se vocês observarem aqui nesse primeiro desenho, nós temos então a parte superior do estômago e a função gastroesofágica, elas se movem para cima e deslizam para dentro e para fora do tórax. Essa é a condição mais comum das hérnias de hiato que nós temos, ou seja, 90% do total de hérnias de hiato, elas são classificadas em hérnia esofágica deslizante. Já a hérnia paraesofágica, se vocês observarem aqui no nosso segundo desenho, ela não invade o esôfago. Eu tenho uma fragilidade, então, no diafragma e o estômago, uma parte do estômago projeta-se total ou parcial através desse diafragma próximo à junção gastroesofágica, tá bom? E aí eu vou ter, então, uma parte desse estômago dentro do tórax. Ela pode ser classificada nos tipos 2, 3 ou 4, dependendo da extensão da herniação. O tipo, tá bom? Que é mais grave, onde a gente tem uma maior herniação, é classificada tipo 4. Por conta disso, quais são as manifestações clínicas dessa doença, né, chamada de hérnia de hiato? A primeira coisa é que, quando a gente vai identificar as manifestações clínicas da hérnia deslizante, um dos principais sintomas é a pirose, ou seja, queimação. A pessoa acaba de se alimentar ou jejuns prolongados e uma parte do resíduo do estômago volta para o esôfago. Como o pH do estômago é muito mais ácido, o pH esofágico é alcalino. Quando, tá bom? Esse suco gástrico ou esse resíduo do estômago invade o esôfago, a pessoa vai ter uma sensação de queimação. Associado a isso, ela tem regurgitação. Então, às vezes, ela comeu e ela regurgita parte do alimento. Então, aquele alimento regurgitado volta para a boca e aí ela deglute ele novamente. Ela vai ter disfagia, ou seja, dificuldade para deglutir. 50%, tá bom? De todas as hérnias de hiato, inicialmente são assintomáticas. Ou seja, às vezes o paciente está lá dormindo e acorda no meio da noite com uma tosse. Né? E essa tosse normalmente é porque houve uma passagem do refluxo, né? Ou seja, houve um refluxo, uma passagem do conteúdo gástrico para dentro do esôfago. Lembram da aula de pneumonia, quando nós falamos que uma porção, né, uma quantidade das pneumonias são por aspiração? E uma das questões que levam à broncoaspiração é o refluxo gastroesofágico? Pois bem, na hérnia de hiato, nós temos o refluxo junto. Então, por conta disso, as pessoas que têm refluxo, ou seja, elas têm o refluxo originado da hérnia de hiato, têm uma tendência maior a ter pneumonia aspirativa. A hérnia paraesofágica, nós não temos esse sintoma. Se a gente lembrar do desenho, ela não volta para esôfago, ou seja, é uma parte do estômago que passa pelo diafragma. Então,
a sensação, ou seja, a manifestação clínica é uma sensação de plenitude. A pessoa come pouco e já se sente saciada. Ela tem dor, tá bom? Depois da alimentação. E já tem alguns casos relatados que houve uma confusão dos sintomas da dor da hérnia, tá bom? De hiato com sintomas de angina, ou seja, de infarto agudo do miocárdio, porque essa parte do estômago vai para tórax, então ela tem uma dor de estrangulamento desse estômago. Não ocorre refluxo, como nós já falamos, porque tem uma integridade desse esfíncter gastroesofágico, tá bom? Bom, só que o grande problema, né, dessa hérnia paraesofágica é que pode acontecer hemorragia, obstrução e até estrangulamento. E quando estrangula, a dor é insuportável e acaba sendo gerada então uma urgência médica. Bom, em relação então aos históricos ou achados diagnósticos, temos que lembrar que as manifestações clínicas já começam a induzir a possibilidade de ter uma hérnia de hiato. No entanto, o diagnóstico somente vai ser confirmado por exames de imagem, ou seja, ou radiografias, tá bom? Ou esofagograma, que a gente vai ver mais para frente o que é isso, e endoscopia. Na endoscopia, então, consegue-se identificar, né, a hérnia e o tamanho dessa hérnia. Qual é o tratamento? A primeira escolha é tratamento clínico, ou seja, reduzir condições que podem piorar a hérnia. A primeira coisa é trabalhar com as refeições. Então, nós temos que lembrar que isso é uma competência do enfermeiro. Nós temos que estar à frente e começar a trabalhar com as orientações desse paciente e acompanhá-los. O que são refeições frequentes? Nós temos que diminuir a quantidade da refeição e diminuir também o intervalo, ou seja, comer menos em tempos menores. Então, isso facilita a passagem do alimento. Então, o alimento muito bem mastigado ou em partículas menores, eles conseguem passar livremente pelo esôfago e a gente consegue ter uma digestão melhor. Outra coisa importantíssima que nós temos que orientar o nosso paciente, o nosso cliente, é que ele não deve nunca se alimentar e deitar, porque a pressão interna intragástrica piora ainda mais a hérnia e piorando o sintoma de pirose. Então, nunca se deitar depois de comer. Ele vai ter que se alimentar, ficar sentado ou andando e apenas 1 hora depois de ter se alimentado é que ele pode deitar. Assim a gente evita esse movimento da hérnia. Outra coisa importante é orientar esse paciente a elevar a cabeceira da cama. Como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos orientar a ele elevar a cabeceira da cama ou comprando aquele colchão em forma de triângulo que ele coloca, né, embaixo do lençol e ele aumenta a angulação, né, do corpo dele em torno de 30 graus. Ou se não, ele pode pegar tijolos ou blocos e colocar no pé da cama. Então, ele não pode levar muito, senão ele escorrega durante a noite. Então, em média, em 30 a 35 graus. A cirurgia, ela só vai ser indicada em cerca de 15% de todos os casos. Por que isso? Como existe uma fragilidade, a tendência de voltar é muito grande. Então, passa-se por um processo cirúrgico, né, coloca o paciente em risco, sendo que ele tem possibilidade de desenvolver novamente. Então, só em casos de hérnia que estão causando uma esofagite, uma erosão esofágica muito importante, ou o risco de estrangulamento, é que é indicada a cirurgia. As hérnias paraesofágicas, elas normalmente são detectadas quando o paciente tem uma dor insuportável por estrangulamento, ou seja, esse paciente, às vezes, do pronto atendimento, vai direto para a cirurgia, porque ele entra, então, numa cirurgia de emergência. Caso não faça correção, há o estrangulamento dessa porção do estômago, causando uma necrose. Por isso que ele entra, então, na cirurgia de emergência. Às vezes, até antes dele saber que ele tinha hérnia paraesofágica. Outra coisa que nós vamos falar agora é sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Qualquer pessoa, em qualquer idade, tem um grau de refluxo gastroesofágico. Às vezes, quando se alimenta muito, acaba regurgitando.
A gente vê muito bebê que acaba mamando bastante, depois ele sempre regurgita um pouco. Então, ela acaba sendo comum, né, dentro de qualquer faixa etária. Ela é normal, desde que ela não cause consequências graves, como a pneumonia aspirativa. Como que nós definimos, então, o refluxo gastroesofágico? O que nós temos que ver, então? Existe, então, no refluxo gastroesofágico, uma parte do resíduo do estômago que é lançado para dentro do esôfago. Então, a parte do estômago é lançada para dentro do esôfago. Esse suco gástrico extremamente ácido leva, então, a uma erosão do esôfago. Então, a gente define, tá bom? Como um refluxo excessivo devido a esse esfíncter, tá bom? Incompetente, ou uma estenose pilórica, ou algum distúrbio na motilidade gastrointestinal. Por que pilórica? Porque lá embaixo no piloro, se a gente não tiver uma boa drenagem de toda a substância que a gente ingere e produz, que é o quimo, que vai ser lançado para frente para duodeno, se tiver uma obstrução pilórica, sempre vai acontecer um refluxo. Isso acontece também quando se tem uma diminuição da motilidade gastrointestinal. Então, pacientes que acabam desenvolvendo pós-cirurgicamente uma parada do peristaltismo intestinal tem o risco aumentado de desenvolver, então, refluxo gastroesofágico. A incidência do refluxo sempre aumenta com a idade, então é muito comum em idosos. E os idosos, né, principalmente aqueles que são sequelados de AVC, de acidente vascular encefálico, acabam tendo um risco maior da pneumonia por aspiração silenciosa. Quais são as manifestações clínicas? Então, o refluxo, se eu tenho uma parte do conteúdo gástrico que invade o esôfago, a gente vai ter a pirose, que é essa sensação de queimação, né, que é o próprio pH que gera, então, esse distúrbio. A dispepsia, que é mal-estar, né, indigestão. A regurgitação, da mesma forma que a hernia de hiato, que nós também temos. A pessoa se alimenta e, às vezes, ela regurgita parte do alimento para a boca. A disfagia, que é a dificuldade de deglutir. E outra coisa que se pode aparecer é a odinofagia, ou seja, a dor para deglutir. Então, esse paciente pode sentir dor durante a deglutição. Ele pode ter hipersalivação, esofagite. A esofagite a gente observa muito bem nessa imagem aqui, as erosões que tem dentro desse esôfago. E sintomas que podem simular também o ataque cardíaco. Então, muitos casos de pessoas que dão entrada, tá bom, com dor no peito, às vezes elas são diagnosticadas então com a doença do refluxo gastroesofágico. Como é que se identifica isso? Como é que se faz o diagnóstico da doença por refluxo? Endoscopia, primeiro exame por imagem a ser solicitado. Depois da endoscopia, e por que da endoscopia? Para poder descartar a hérnia de hiato. Pode ser feito também esofagograma. O que é isso? A pessoa ingere contraste e vai vendo então, tá bom? Esse contraste passando por todo o trato gastrointestinal. E aí se observa se não tem estenose, se não tem hérnia associada. Então, sempre para avaliar a lesão da mucosa esofágica nesses casos. Pode ser solicitado também o monitoramento ambulatorial do pH, ou seja, o paciente coloca como se fosse uma sonda nasogástrica, mas é uma sonda muito fina, ela fica localizada no esôfago e ela fica monitorando por meio de um aparelho as alterações do pH durante 24 horas, tá bom? Podendo chegar até 36 horas. Então, a partir do momento que eu altero o pH do esôfago, isso é um sinal que está tendo o refluxo gastroesofágico. Outra coisa que pode ser feita também é a monitorização da bilirrubina, porque isso mostra, né, um refluxo da bile, ou seja, se pode pensar numa obstrução intestinal ou uma diminuição da motilidade gastrointestinal. Então, nesses casos, só é solicitado essa monitorização da bile quando se descarta alguma alteração, principalmente em esôfago ou em... O tratamento. O que nós temos que lembrar? Eu preciso reduzir todas as situações que
alteram o pH gástrico e principalmente as alimentações que geram uma distensão abdominal. Então, o tratamento da doença do refluxo é igual ao da hérnia de hiato, ou seja, orientação. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ensinar esse nosso paciente que ele deve evitar qualquer situação que diminua a pressão do esfíncter esofágico e que vai provocar uma irritação esofágica. Cafés, bebidas alcoólicas, cigarro, condimentos, pimentas, tudo isso pode interferir também no pH. Nós temos que orientá-lo a ter uma dieta com baixo teor de gordura. Junto com isso, como eu falei agora para vocês, evitar alimentos, tá bom? Que têm altas taxas de acidez. Então, toda vez que nós pensarmos em alimentos ácidos, como café, como bebidas alcoólicas, o leite, a cerveja, por que esses dois? Né? Porque tanto o leite quanto a cerveja, eles são fermentados ou eles podem fermentar. Isso aumenta a produção de gases dentro do estômago e aumentando a pressão interna, facilitando o refluxo gastroesofágico. Bebidas gaseificadas, então nenhum tipo de refrigerante, água com gás, isso tudo deve ser evitado. Evitar também alimentos ou beber qualquer tipo de, desde água, chá, 2 horas antes de dormir, para diminuir essa pressão intragástrica e diminuir a possibilidade do refluxo e pensando novamente, tá bom, na possibilidade de uma pneumonia aspirativa. O peso corporal, já vários estudos mostram que quanto mais a gente aumenta o peso corporal, principalmente na região abdominal, se aumenta o risco da doença do refluxo gastroesofágico. Então, toda vez que se ganha peso, tem uma tendência maior a desenvolver o refluxo. Evitar roupas apertadas na região do abdômen, porque também diminui, né, o tamanho desse estômago pela pressão da roupa, e se a pessoa se alimenta muito, ainda mais à base de líquidos, tem uma tendência maior de ter o refluxo. Da mesma forma que a hérnia de hiato, nós temos que orientar essas pessoas, esses pacientes, a elevar a cabeceira da cama, tá bom? Em torno mais ou menos de 30 graus. Se não conseguir, pode-se optar também pela utilização daqueles travesseiros antirrefluxos, igual eu falei da hérnia de hiato. O tratamento também pode ser medicamentoso, em 2 situações. Normalmente, quando o paciente inicia o tratamento para reduzir a agressividade desse esôfago, né, dessa esofagite, ou quando tem uma persistência da sintomatologia, mesmo adotando todas as medidas não farmacológicas. A partir daí, então, começam algumas prescrições médicas, entre elas antiácidos ou antagonistas dos receptores de H2. A ranitidina, já vou falar sobre ela, porque tem uma observação da Anvisa que saiu recentemente. Né? Inibidores de bomba de prótons, então omeprazol, pantoprazol, e temos hoje um novo, dexlansoprazol, que é conhecido também como dexilante. A última geração do omeprazol, ele tem uma liberação lenta, tem de 30 e 60 miligramas, e ele tem hoje uma boa indicação. Agentes procinéticos, ou seja, essas medicações que aceleram o esvaziamento gástrico, tais como o motílio, tá bom? A metoclopramida e a própria bromoprida, eles ajudam então no processo digestório, esvaziando rapidamente e reduzindo o risco de ter então o refluxo, tá bom? As cirurgias, tem algumas indicações cirúrgicas, onde uma porção do fundo do estômago é colocada ao redor da área do esfíncter, que é chamado então de fundoplicatura de Nissen. Em alguns casos, apenas quando se tem uma grande abertura, esse paciente tem principalmente pneumonias por repetição. Outra coisa que temos que lembrar é que essas medicações, tá bom? Que diminuem os inibidores de bomba de prótons, elas também diminuem a acidez. Uma das características do pH ácido no estômago é a destruição bacteriana, ou seja, se eu diminuo a acidez do estômago, eu aumento a probabilidade de crescimento de bactérias e isso aumenta o risco de infecção. Então, anotem aí.
Paciente que faz uso de inibidor de bomba de prótons tem risco de infecção por diminuição do pH. Portanto, pessoal, como nós já falamos, a ranitidina, então, ela foi proibida a comercialização aqui, em todo o território nacional, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em parceria com a Federação Brasileira de Gastroenterologia. Essa proibição foi principalmente da matéria-prima vinda da Índia e ela tem caráter preventivo. Toda essa movimentação veio porque um dos seus componentes ele foi identificado um fator carcinógeno, ou seja, ele pode causar câncer. No entanto, não temos nenhum relato científico ainda do aparecimento de algum tipo de carcinoma de estômago relacionado ao uso da ranitidina. Mas, mesmo assim, a Federação Brasileira de Gastroenterologia decidiu, junto com a Anvisa, evitar a comercialização para que a gente não tivesse nenhum caso, de formação de câncer gástrico em uso indevido dessa substância. Deixo aqui então as referências utilizadas nesse vídeo e em breve teremos mais conteúdos. Lembrando de não se esquecerem de inscreverem-se no canal e acionarem o sino.